Boa noite a todos e todas, irmãos e irmãs, a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar brevemente um texto da Palavra de Deus com vocês, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7, né? Que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vivemos num momento de muita ansiedade, muita apreensão, até pelo fato de que, infelizmente, nós temos passado por situações em que as autoridades municipais, estaduais, têm imposto algumas limitações para o uso da liberdade dos cidadãos. E uma das coisas que nós temos visto também é a preocupação das pessoas em relação a essa pandemia do coronavírus. Isso nos deixa ansiosos pelo fato de que muitos de nós, que somos profissionais da área do comércio, estamos parados sem exercer as nossas atividades, e alguns que são autônomos também, que envolve essa questão do comércio, todos estão em casa e não estão desenvolvendo os seus respectivos trabalhos. E aí você começa a pensar realmente na situação do seu lar, nas contas que você tem para pagar, porque essas contas, elas não param. Você parou, mas elas não, né? E vemos que as nossas autoridades também não têm sido complacentes em alguns aspectos, como por exemplo o prorrogamento do IPTU. O IPTU tem que ser pago em dias, mas como você paga em dias se você não está trabalhando? Então gera aí essas inúmeras situações que nós estamos passando, e aí você fica ansioso ou ansiosa em relação a isso. Mas como lidar com essas situações, né? E ver o que a palavra de Deus tem a dizer para você. Ora, o apóstolo Pedro ele apresenta uma exortação para a igreja, para os crentes a quem ele destina suas epístolas, e justamente em meio a situações difíceis que aquelas pessoas estavam passando, que era uma perseguição local ao cristianismo. E aí Pedro fala justamente que a importância de nós lançarmos a nossa ansiedade nas mãos de Deus. E devemos lembrar que a Bíblia deixa claro acerca de ansiedade, que é justamente um sofrimento por algo que ainda não aconteceu. É o que Jesus apresenta lá nos evangelhos, no Sermão do Monte. E Pedro, assim como outros que trabalharam em suas obras literárias do Novo Testamento, apresentam, então, refletem ou remetem a esses ensinamentos de Jesus, do Senhor Jesus. E aí nós, então, passamos por essa situação, como que nós podemos aplicar, então, essa mensagem de Pedro para as nossas vidas? Em primeiro lugar, ter a compreensão pela fé de que de fato Deus cuida de nós, mesmo a gente passando por esses perrengues, mas não passamos fome ainda. Então isso é um fator do cuidado de Deus para conosco. O fato de não termos contraído a doença do coronavírus também é um fator importante do cuidado da vida do cristão. Outro ponto importante é que de fato devemos abrir o nosso coração para Deus e colocarmos todos os nossos sentimentos, aquilo que estamos sentindo, preocupações, inquietações, ansiedades, nas mãos dele. E lembrando que é importante que nós entreguemos o nosso futuro, o nosso destino nas mãos do Redentor. Então, quando eu oro pedindo a Deus que fortaleça a minha fé e depositando a minha confiança nele, por saber que ele está cuidando de mim e crer pela fé, saber e crer pela fé que Deus está cuidando de mim, então eu confiadamente entregar a minha vida, lançar sobre ele a minha ansiedade, abrir o coração, desabafar mesmo, como os autores dos Salmos fazem.
Então isso é uma questão de sinceridade diante de Deus e uma questão de dependência, né? Não é que você vai informar Deus de alguma coisa, mas você se coloca numa disposição de submissão, de dependência. Você se coloca numa posição de dependência. Santo Agostinho fala isso nas Confissões, né? Quando eu me achego, eu que sou finito e temporal, me achego diante do Deus que é infinito, que é imortal, que é eterno, né? Em orações, não é que eu estou informando a Deus acerca das coisas como se Deus não soubesse. Na verdade, eu estou me colocando e compreendendo a minha situação como alguém totalmente dependente, e em amor eu me aproximo dele, expressando esse amor e compreendendo que ele, como pai, cuida de mim, e eu, como filho, então sou inteiramente dependente dele. Claro que eu estou aqui parafraseando Santo Agostinho, né? E aí, meus queridos e queridas, o que nós temos que ter em mente são esses dois aspectos. Primeiro, abrir o nosso coração para Deus em relação aos nossos anseios, né? E em segundo lugar, abrindo o nosso coração, se agarrar nas mãos dele quando nós abrimos o nosso coração, e termos a gratidão de sabermos que mesmo passando por essas dificuldades, nós não estamos totalmente desamparados, ou seja, a gente ainda não está passando fome, não estamos passando, não estamos num estado de, digamos, miséria, mas e também pelo fato de que o vírus do o coronavírus ainda não alcançou o nosso lar. Ou se alcançou, a pessoa que contraiu está sendo tratada, está sendo fortalecida e logo receberá, pela graça de Deus, a sua devida cura. Então, lembre-se disso e guarde isso no seu coração. E eu quero orar por você nesse instante. Senhor, nós colocamos a vida de cada pessoa nas tuas mãos, cada irmão, cada irmã. Que o Senhor esteja fortalecendo os seus corações e que eles ansem toda a ansiedade nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe, uma ótima terça-feira e até quinta, se Deus assim o permitir. Até.